Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago e hoje estamos aqui para mais uma aula de História. Hoje nós vamos trabalhar o tema. Pessoal, a gente vai falar sobre a formação do Reino de Portugal, até para que a gente possa entender ali o processo de pioneirismo português na expansão comercial e marítima. E para falar da formação de Portugal, nós devemos falar um pouquinho sobre o islamismo. Pessoal, o islamismo nasceu no século VII. Em 622 nós tivemos um evento muito importante chamado Hégira, que é a fuga de Meca para Medina do profeta Maomé. Isso marcou o ano 1 aí do calendário islâmico. Em 630 os islâmicos conseguiram ali, o Maomé conseguiu dominar a cidade de Meca e promover um processo de unificação política e também religiosa da Península Arábica. Logo na sequência, pessoal, após a morte já de Maomé, nós tivemos um rápido processo de expansão territorial dos islâmicos, como você está vendo aqui no mapa. Esse processo foi facilitado pelo enfraquecimento dos reinos cristãos bárbaros do norte da África, o Império também bizantino que estava enfraquecido, e foi favorecido também por uma ideia ali de promover a expansão da fé islâmica através da jihad e a busca ali de terras e riquezas. Nesse processo, pessoal, ao dominar o norte da África, os islâmicos, os árabes, vão ter acesso à Península Ibérica, vão atravessar a Península Ibérica, que era chamada de Coluna de Hércules, por volta de 711, liderados pelo general Tariq. Por isso, inclusive, o Estreito de Gibraltar passou a ter esse nome, né, que significaria Pedra de Tariq. Foram avançando pela Europa, pessoal, até chegar à região do Império Franco, onde eles foram detidos pelo Carlos Martel na Batalha de Poitiers em 732. Após essa batalha, os árabes foram empurrados de volta para a Península Ibérica e nós tivemos ali o início da formação de alguns reinos cristãos. E é aí que entra a história da origem de Portugal. Esses reinos cristãos que surgiram no norte da Península Ibérica, Reino de Leão, Castela, Navarra, Aragão, vão empreender uma luta contra os árabes, chamados de mouros ou sarracenos aqui na Península Ibérica. E essa disputa, pessoal, ficou conhecida como Guerra de Reconquista, que durou séculos. Alguns autores pontuam entre o século IX e o século XV a ocorrência dessa guerra. O que está por trás desse conflito, pessoal? Uma questão religiosa importante, onde você tem o árabe promovendo a expansão do islamismo e o cristão defendendo ali o cristianismo e defendendo também a sua expansão. E nós teremos aqui o cristão também reavivando um conceito que era do Império Romano, que é o conceito de guerra justa, que legitimaria a expulsão do árabe da Península Ibérica e a conversão de toda a população dessa região ao cristianismo. Durante esse conflito, nós teremos o processo de formação de Portugal. Um nobre do Império Franco chamado Henrique de Borgonha, pessoal, leva os seus cavaleiros medievais até o Reino de Leão, onde eles vão lutar contra os infiéis ao lado do rei Afonso VI de Leão, pessoal. Depois de várias vitórias, Henrique de Borgonha recebe o direito de controlar o Condado Portucalense. Condado Portucalense, então, que seria ali um feudo de Leão. Então, uma relação de vassalagem foi criada aqui entre Henrique de Borgonha e Afonso VI. Vale lembrar também, pessoal, que nós tivemos um processo aqui onde o Henrique de Borgonha casou com uma das filhas do rei de Leão. Bem, o Condado Portucalense, pessoal, nasce então durante o conflito da Guerra de Reconquista entre sarracenos, mouros e cristãos. E isso é determinante para a história de Portugal. Esse condado ele ficou por muito tempo isolado geograficamente e gerava pouco interesse também dos reinos mais importantes cristãos, Reino de Leão, Reino de Castela. E ele já nasce também com espírito cruzadista, né? Essa ideia de expulsar o infiel, o invasor aqui da Península Ibérica. Diante desse contexto, pessoal, de isolamento, o filho do Henrique de Borgonha, Afonso Henriques, acabou promovendo a independência de Portugal no ano de 1139. Com o apoio da igreja, acabou conseguindo, poucos anos depois, o reconhecimento dessa independência. E teve início aqui, então, a dinastia de Borgonha, pessoal. Dinastia de Borgonha, então,
nasce dentro da Guerra de Reconquista. E isso é favorável para o rei de Portugal, uma vez que ele já nasce como um suzerano máximo, uma vez que ele já tem um processo então de centralização política em curso. Então, diferente dos outros reinos portugueses, aliás, dos outros reinos ibéricos, Portugal já nasce ali com um processo de centralização bem avançado, de centralização política, é óbvio. Vale lembrar também que as vitórias militares que garantiram o território português já no século XIII também diminuíram os ânimos de Portugal na luta contra os árabes, os mouros, diferente do que aconteceu com os outros reinos cristãos no norte da Península Ibérica. Dinastia Borgonha, então, no século XIII, já tomou o território que hoje corresponde a Portugal e passou ali também, até para se proteger e se manter nesse conflito, a ter uma necessidade constante de soldados. Isso favoreceu também a decadência do feudalismo, do modo de produção feudal em Portugal, uma vez que os servos passaram a receber liberdade para poder lutar contra os mouros. Outra coisa importante, pessoal, foi a necessidade de aumentar a arrecadação para se manter nessa guerra. E isso levou, então, um incentivo do próprio Estado português ao desenvolvimento da agricultura, da pesca. E isso faz com que uma burguesia em Portugal nasça, floresça e acumule bastante recursos. Com a crise de retração, pessoal, no século XV, nós tivemos também um processo muito importante para Portugal. Embora a crise de retração tenha causado um grande problema tanto para o modo de produção feudal quanto para o pré-capitalismo recém-criado aqui, pós-cruzadas, nós tivemos Portugal no meio de uma rota comercial importante, que é a Rota do Atlântico, que ligava as cidades italianas até a região de Flandres. Lisboa, como interposto comercial, pessoal, como interposto comercial, vai acabar enriquecendo por conta desse processo. E a burguesia portuguesa, então, passa por um processo importante de acumulação já aqui de capital. E o Estado português, pessoal, passa também a ter ali mais riqueza e mais poder diante desse processo. No século XIV, aliás, no século XV ainda, teremos uma crise importante na monarquia portuguesa. Essa crise, gente, ela foi gerada após a morte do rei Dom Fernando em 1383. Dom Fernando, o Formoso, pessoal, ele tinha apenas uma filha como herdeira e essa filha era casada com o rei de Castela, que exigiu, obviamente, unificar o reino de Portugal ao reino castelhano. A alta nobreza portuguesa era a favor, inclusive, desse processo de união, porque era uma nobreza ali guerreira e via no Reino de Leão um reino mais compatível com os interesses da nobreza de Portugal. Agora, a burguesia portuguesa, a pequena aristocracia e as camadas populares eram a favor da manutenção da independência. Então isso levou a um conflito e levou à famosa Revolução de Avis, que em 1385 conseguiu derrotar as tropas castelhanas e levou à ascensão de uma nova dinastia ao trono português, a dinastia de Dom João de Avis. Com a ascensão de Dom João de Avis, pessoal, completa-se um quadro onde nós teremos a união entre rei e burguesia em Portugal. Essa união entre rei e burguesia é importantíssima para o processo de expansão comercial e marítima. Por quê, pessoal? Porque uma vez que o rei absoluto, com poder total, como Dom João de Avis, precisa aumentar a sua arrecadação para manter esse poder absoluto, ele vai se associar cada vez mais à burguesia, que tem capacidade de garantir esse aumento de arrecadação através dos seus impostos pagos. A burguesia, pessoal, vai se apoiar no Estado para ter investimentos e conseguir dessa forma aumentar também os seus lucros. Essa união, gente, vai selar um compromisso entre esses dois grupos e vai favorecer a um processo importante chamado de expansão comercial e marítima. Tudo bem? É isso aí, galera. Um forte abraço para vocês e até a próxima.